Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é empresas familiares. Por que só 5% das empresas familiares chegam aos netos? Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e atendo empresas familiares há mais de 15 anos. Inclusive, eu fui estudar as empresas familiares que têm sucesso no Brasil e no mundo nessa transição entre as gerações e acabei desenvolvendo um método para que isso aconteça. E esse método envolve também evitar erros que são clássicos em empresas familiares e que acabam fazendo com que essas empresas desapareçam. Bom, eu vou contar tudo isso para você nesse vídeo. Tudo isso logo depois da vinheta. Bom, para a gente começar, eu queria te contar o seguinte: 90% das empresas no Brasil são familiares. Destas, 75% estão nas mãos dos fundadores, da primeira geração. Apenas 20% estão nas mãos dos filhos dos fundadores, ou seja, da segunda geração. E apenas 5% chegam até os netos, ou seja, da terceira geração. Bom, por que isso acontece, né? Porque existem erros clássicos que as empresas familiares cometem, e eu gosto muito de empresas familiares, então foi justamente por isso que eu fui estudar, né? Para conseguir ajudar esses clientes da consultoria a evitar esses erros e também a adotar um método mais promissor de fazer essa transição e essa sucessão entre as gerações. Vamos ao primeiro erro? Vamos lá. O primeiro erro que eu vejo que empresários de empresas familiares cometem é que eles estabelecem uma fórmula ali do sucesso que parece ser permanente. Então, a empresa deles teve sucesso, cresceu, se desenvolveu e eles começam a pensar assim: já descobri a fórmula do sucesso. Então, se eu continuar fazendo o que eu fiz nos últimos 20 anos, vai dar certo. E o que acontece? O mundo está mudando muito rápido. Então, se eu repetir a minha fórmula do sucesso dos últimos 20 anos, para os próximos 20 anos, essa fórmula infelizmente não vai funcionar. E empresários de empresas familiares muitas vezes dizem assim: vamos resolver entre nós aqui, as pessoas que já estão na empresa, porque nós não queremos a interferência de pessoas estranhas, nós não queremos trazer ninguém de fora, né? E isso faz com que haja um isolamento. Então, essas pessoas das empresas familiares acabam se isolando e não absorvendo novidades tecnológicas, novidades de gestão. Então, assim, isso que eu queria dizer para os empresários aí de empresas familiares: abram-se para as novidades de mercado, porque usar a mesma fórmula do passado não vai ter o mesmo sucesso no futuro. Então, a gente vai ter que atualizar modelos de gestão, vai ter que atualizar a tecnologia para continuar sendo competitivo no mercado. O segundo erro que eu observo às vezes em empresas familiares é o seguinte: é o excesso de afetividade. Então, aquele empresário ou aquela empresária para de enxergar a empresa como um negócio que deve dar lucro, claro, e deve trazer uma contribuição social, sem dúvida, mas acaba colocando a empresa como um filho, como parte da família. A empresa é a minha vida, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, muitas vezes eu tenho, por exemplo, um produto que já não me dá lucro, né? Um produto que me dá prejuízo, mas eu não vou tirar de linha porque eu tenho um afeto por aquele produto, fui eu que criei, esse produto já fez grande sucesso no passado, né? E o mesmo acontece com pessoas, né? Então, nas empresas familiares, às vezes se estabelecem relações de afeto e de amizade com determinadas pessoas. Essas pessoas já não estão trazendo contribuição, lucro e alto desempenho para a empresa e elas ficam ali, né? Porque assim, mas é uma boa pessoa. Então, o excesso de afetividade acaba atingindo diretamente os resultados das empresas familiares. Por quê? Porque isso gera custo. Então, não tirar de linha um projeto que me dá prejuízo ou um produto que me dá prejuízo, sim, vai encarecer o meu negócio.
Não demitir as pessoas que deveriam ter saído da empresa já há muito tempo também encarece o negócio. Então, o excesso de afetividade e até assim, ó, o momento de dizer, este negócio não tem mais futuro, então é a hora de eu tomar uma outra providência, entrar em outro mercado, vender a empresa, fechar a empresa, né? O excesso de afetividade impede que alguns empresários tenham esse olhar racional e para dizer assim, isso aqui em primeiro lugar é um negócio, né? E ele precisa dar lucro. O terceiro erro que alguns empresários de empresas familiares cometem é misturar relações familiares com relações profissionais. Então começa a dar emprego para parentes que não estão preparados tecnicamente para aquele trabalho, ou parentes que já deixaram de trazer contribuições relevantes, já deixaram de ter alto desempenho, nada acontece porque é da família, vai dar problema na família, né? Então, e familiares que têm privilégios na empresa, né? Então tem um horário diferenciado, tem uma série de privilégios que os outros funcionários não têm. Não veio trabalhar hoje porque não estava se sentindo bem, né? Então, tudo isso vai sendo perdoado. Então, esse é um erro clássico de empresas familiares e que eu te peço aí para ter o maior cuidado, né? Porque negócios são negócios, família tem que ficar à parte. Então, dentro da empresa, aquela pessoa ela não é um familiar, ela tem que ser um profissional e tem que ser tão competente quanto um profissional que vem do mercado. Então, familiares também precisam ter metas, tem que ter desempenho gerenciado, tem que ter resultado medido e tem que sim trazer lucro para a empresa. Um quarto erro clássico de empresários de empresas familiares é não escolher bem os sucessores e não preparar bem os sucessores. Porque muitos empresários pensam assim: ah, se é meu filho, vai ser um bom sucessor, ou minha filha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu filho ou minha filha para a empresa, vou ensinar tudo o que eu sei e ele vai estar pronto, né? Mas a verdade não é essa. Por quê? Porque essa fórmula de sucesso, como a gente viu lá no início do vídeo, é uma fórmula que funcionou até aqui, mas não necessariamente vai funcionar daqui para frente. Então, um bom sucessor é aquele que desenvolve um estilo próprio. Então, através de conhecer outros modelos organizacionais e aprender a pensar por si mesmo. Então, bom sucessor é aquele que consegue se autogerenciar e consegue pensar por si mesmo e não pensar como o pai ou a mãe pensam, né? Então, é muito importante ter esse processo de seleção do sucessor, porque nem todo herdeiro é um bom sucessor, e ter um processo de preparação, de treinamento que vai levar vários anos para acontecer. Então, por isso, empresários de empresas familiares precisam começar esse processo cedo e não só quando eles querem que o filho assuma a empresa, né? Então, assim, agora eu preciso que você esteja pronto. Não é isso que acontece na prática. Ao apressar essa sucessão ou forçar essa sucessão, o que acontece é que as empresas familiares acabam quebrando, fechando ou sendo vendidas. Antes da gente falar da nossa quinta dica, eu queria te dizer que eu gravei um outro vídeo chamado 7 desafios de herdeiros de empresas familiares. É claro que você precisa assistir, então vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e também na descrição e nos comentários desse vídeo para você assistir logo depois desse. Mas fica aqui comigo que eu tenho ainda dicas muito importantes. Uma delas é justamente a quinta dica, né? Um dos erros que empresários de empresas familiares cometem é que eles não gerenciam bem conflitos familiares. Então, essas famílias empresárias acabam levando os conflitos familiares para dentro da empresa e acabam levando os conflitos empresariais para dentro da família. E as desavenças entre familiares dentro da empresa são assim um fator forte que faz com que as empresas familiares desapareçam. Então, é muito importante, é essencial que empresários de empresas familiares aprendam técnicas de gerenciamento de conflitos e que se estabeleçam fóruns. Então, assim,
Em que momento a gente vai tratar dos assuntos da família? Neste fórum. Em que momento a gente vai tratar de questões da empresa? Neste fórum. Toda vez que esses assuntos se misturam, conflitos são gerados, e isso vai gerar muito problema, tanto para a família quanto para o negócio. Então, não é uma boa coisa. Bom, mas para te ajudar a fazer isso, eu deixei um artigo no blog da Synchrony chamado Os Meus Familiares São Meus Sócios, e agora? Então, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição e nos comentários desse vídeo para te ajudar aí a esclarecer essa questão dos conflitos familiares, tá bom? Este é um erro que eu tenho visto em empresas familiares por aí, que é um erro muito grave e é muito importante que você preste atenção, que é o seguinte: algumas empresas familiares estão desconsiderando a chegada da indústria 4.0. Então elas acham assim, eu vou trabalhar, vou produzir do jeito que eu sempre fiz e vai continuar dando resultado. E não vai, né? Então assim, ó, se você é empresário de uma empresa familiar, começa a estudar a indústria 4.0, porque ela é uma realidade do presente, não é mais uma realidade do futuro. E esse é um erro que alguns empresários de empresas familiares cometem, né? Não se atualizam tecnologicamente. Então, a tecnologia está aí, todas as empresas vão passar por uma transformação digital e isso precisa estar aí na sua empresa. O sétimo erro que eu enxergo em algumas empresas familiares e que justificam aquelas estatísticas que eu mostrei para vocês é o seguinte: essas empresas não atualizam seus modelos de gestão. Então elas acabam, como eu falei antes, aprendendo essa fórmula de sucesso, e elas têm uma relação muito pessoal com os funcionários. Então acabam não mensurando o resultado das pessoas, não mensurando custos de processos. Então é muito importante que as empresas familiares que estão nessa situação passem por um processo que a gente chama de profissionalização da empresa familiar. Que significa o quê? Significa que você vai passar a usar métodos mais racionais e menos emocionais na gestão do negócio. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso chamado Profissionalização da Empresa Familiar. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição e nos comentários desse vídeo, tá bom? A oitava dica é muito importante. Eu vejo que alguns empresários de empresas familiares pensam que vão viver para sempre, que vão ter vitalidade para sempre, e acabam não preparando a sua empresa familiar para a sucessão, que, como eu disse, é um processo que tem que começar bastante cedo, para que quando esse empresário precise se afastar ou queira se afastar, ele tenha ali uma equipe que já esteja pronta para assumir os negócios, né? E é importante também a gente ressaltar que esse empresário, ele nunca vai ser descartado, como eu vejo que alguns empresários até têm medo que isso aconteça, porque veja, são os recursos desse empresário que estão empregados nesta empresa familiar, né? Então, o que acontece hoje? Hoje, esses empresários, eles formam um conselho de administração que vai sim estabelecer ali as grandes estratégias da empresa, vai acompanhar resultados, né? Mas esses empresários não precisam cuidar de toda a operação ou cuidar de detalhes operacionais para o resto da vida, né? Então, eles podem deixar um legado, orientações, participar do conselho e curtir a vida. Então, assim, para que trabalhar? Trabalhar é muito bom, eu adoro trabalhar, mas a gente também pode ter um equilíbrio aí, e isso vai facilitar para que a empresa também esteja preparada para o futuro. Bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscrever no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário aqui. A sua empresa familiar já está preparada para o futuro? Deixa seu comentário aqui, porque eu vou adorar ler e responder, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!